Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Beatriz Fonteles, eu dou as boas-vindas a mais uma aula de Direito do Consumidor. Dessa vez nós vamos tratar sobre os principais aspectos da proteção à segurança e à saúde dos consumidores e também sobre as responsabilidades pelo fato e pelo vício do produto ou do serviço. Eu, como sempre, advirto que essa aula é acompanhada de slides específicos que estão na área do aluno e eu peço-lhes que acompanhem a aula por esses apontamentos, vai facilitar a concentração e o rendimento da aula. Pessoal, eu tenho que advertir que esse é um momento inglório para mim, porque responsabilidade de consumo é o tema talvez mais denso dentro da grade de direito do consumidor. Mas a proposta aqui com essa aula é que nós possamos abordar algumas situações específicas, direcionar o estudo para aquilo que nós entendemos que é mais relevante explicitar por meio de uma aula e fazer algumas considerações a respeito. Eu espero que seja produtivo e que ajude à fixação desse tema. Por muito tempo, esse tema, especialmente em provas de magistratura, foi o mais cobrado. Ultimamente, pelo menos nas provas de magistratura, essa cobrança campeã em direito do consumidor às vezes tem cedido espaço para proteção contratual. Nem sempre. Ainda é um tema extremamente forte e não raramente nós vemos essa interligação, tá? Com contratos, com práticas comerciais. Então é um tema que simplesmente não dá para ir para uma prova em que caia direito do consumidor sem saber. E muitas vezes a análise fria do CDC é absolutamente insuficiente para a resolução das situações de prova. Primeiro, porque tem muitos aspectos doutrinários associados a essa questão, e segundo, porque é um tema riquíssimo na jurisprudência, especialmente do STJ. Quase todos os informativos do STJ atualmente trazem julgados importantes de direito do consumidor e muitas vezes esses julgados estão relacionados à responsabilidade de consumo. Então aqui a nossa proposta não é esgotar o tema, mas sim trazer numa aula mais curta os principais aspectos assim escolhidos por nós, ok? Eu vou começar pela seção que trata da proteção à saúde e segurança dos consumidores. É uma seção que vai trazer uma gradação de riscos e também, a partir dessa gradação, dessa escalada na existência de um risco ou de uma periculosidade ou de uma nocividade contida num produto ou no serviço, nós vamos ter obrigações crescentes dos fornecedores. É sempre importante ter em mente que essa gradação é de 3 artigos específicos do Código de Defesa do Consumidor, artigos 8º, 9º e 10. E nós temos uma ascensão da periculosidade ou nocividade a partir desses artigos. Artigo 8º está aqui mais embaixo, artigo 9º sobe um degrau e artigo 10 é um alerta importante sobre produtos altamente perigosos ou nocivos. Eu faço essa referência para que vocês percebam que nós vamos partir de riscos que são aparentemente normais ou previsíveis para chegar a riscos que são tão altos que não são admitidos, mas que eventualmente, se porventura produtos ou serviços forem colocados no mercado de consumo com esses riscos altamente nocivos ou perigosos, é necessário que a lei discipline como o fornecedor e os envolvidos, inclusive autoridades, vão proceder diante disso. Tá? Essa é a nossa proposta nesse primeiro momento. Então, partimos da seguinte premissa, e provas mais antigas de concurso cobravam essa questão. Os produtos ou serviços colocados no mercado de consumo admitem a existência em geral de riscos. Tá? É incorreto dizer que produtos ou serviços não podem conter riscos à saúde ou à segurança dos consumidores. Podem sim, agora depende do tipo de risco. O artigo 8º vai dizer que os produtos ou serviços colocados no mercado de consumo não deverão acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores. Regra, mas admite, aí vem a segunda parte do dispositivo, os riscos considerados normais e previsíveis, em decorrência ou da natureza ou da fruição do produto ou do serviço. Ok? Então, os primeiros riscos que nós temos são os normais e previsíveis. A doutrina os classifica como um tipo de periculosidade inerente
ou latente. Eu vou dar um exemplo bem elementar, mas existem produtos que contêm riscos e que são inerentes, são utilizados rotineiramente no nosso dia a dia. Um exemplo clássico são os produtos de limpeza, que são produtos que contêm componentes que, dependendo do uso, pode causar risco. Se eu utilizar excessivamente um detergente, ele pode gerar uma alergia ou pode gerar uma situação de coceira na minha mão. Se eu utilizar incorretamente um produto de matar formiga, né? Aqueles produtos que a gente compra da prateleira do supermercado. Eu não posso ingerir aquilo pode me gerar uma intoxicação ou mesmo uma situação mais grave. Mas esses produtos são comercializados. Agora perceba, também é correto dizer que para cada risco existe uma obrigação do fornecedor. E geralmente essas obrigações dizem respeito ao dever de informar. Se os riscos são normais e previsíveis, as informações devem ser adequadas e necessárias. Tá? É o que o artigo 8º, na parte final, diz. Riscos normais e previsíveis atraem a necessidade de informações adequadas e necessárias. Ok. Outro tipo de produtos que são bem emblemáticos, que contêm riscos inerentes ou previsíveis, normais ou previsíveis, os medicamentos. Inclusive, há na jurisprudência recente do STJ alguns julgados tratando sobre a existência de responsabilidade pelo fato ou não do fornecedor de medicamentos. E aqui eu lembro de 2 exemplos clássicos. Acredito que em 2017, se eu não estou enganada, foi veiculado no informativo do STJ uma situação mais ou menos assim. Havia um questionamento, nesse julgado mencionado do STJ, sobre a existência ou não de responsabilidade pelo fato do fabricante do medicamento, que havia gerado uma situação até levando à morte do paciente por problemas renais. Naquela situação específica, o STJ chancelou a decisão do tribunal, no sentido de que não havia responsabilidade pelo fato do fabricante do medicamento, uma vez que havia informações precisas, adequadas, necessárias e ostensivas na bula sobre esses efeitos adversos relacionados a problemas renais. E o paciente havia tomado a dosagem em desacordo e não havia observado essas informações que realmente deixavam antever esses problemas. Então, nessa situação específica, observou-se que a partir do cumprimento do dever legal de informar de forma necessária e adequada, não havia atração de responsabilidade pelo fato do fornecedor ou do fabricante, né? Em outro julgado, porém, mais recente até do que este de 2017, considerou-se que havia responsabilidade pelo fato do medicamento, porque naquela situação específica analisou-se e não se viu o cumprimento desse dever de informar. Houve até uma discussão nesse segundo julgado a respeito da teoria do risco do desenvolvimento, se ela poderia ser aceita ou não. Basicamente, essa teoria diz que depois da entrada em mercado de consumo de um determinado produto é que o fornecedor tem conhecimento de um risco, que é verificado a partir do experimento, do uso desse produto. E muitas pessoas, né, muitos doutrinadores aceitam essa teoria do risco em desenvolvimento como um excludente de responsabilidade. Mas a doutrina majoritária, e especialmente o STJ, não aceitam. E esse segundo julgado, que eu não lembro o ano, eu acho que foi 2020, não aceitou essa invocação da teoria do risco do desenvolvimento e entendeu que houve uma falha de informação por parte do fabricante e que, portanto, tinha gerado uma responsabilidade pelo fato, tá? Mas vamos retomar aqui, para não me perder aqui nas explicações, para o artigo 9º. O artigo 9º traz um ponto intermediário, um pouco mais alto aí de responsabilidade. São aqueles produtos ou serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança. A gente não tem, é um conceito jurídico indeterminado, nós não temos parâmetros objetivos para saber o que são produtos potencialmente nocivos ou perigosos. Mas, na casuística, no caso a caso, esse conceito vai ser preenchido. Ao lado desse degrau a mais, da potencialidade, nós temos também uma obrigação mais severa de dever de informar.
Aqui não bastam informações necessárias e adequadas. Eu tenho que ter informações ostensivas e adequadas. A ostensividade pressupõe algo mais veemente, que leve o consumidor a identificar mais facilmente esses riscos, ok? E chegamos ao último degrau, aqueles produtos ou serviços que apresentam alto grau de nocividade ou periculosidade. A doutrina classifica essa periculosidade como exagerada, a alto grau. Esses produtos ou serviços, em regra, são vedados, não podem ser colocados no mercado de consumo. Tudo bem, mas às vezes eles são. E às vezes esse risco é até ignorado pelo fornecedor. Aqui nós temos duas situações. O artigo 10 proíbe, mas nos seus parágrafos prevê os mecanismos de recall. Como a partir da inserção no mercado de consumo de um produto ou serviço altamente perigoso ou nocivo, que seria proibido, como o fornecedor e as autoridades devem se portar a partir disso. Eu peço, por favor, que vocês leiam os parágrafos, porque vai trazer exatamente o mecanismo do recall. O que eu vou advertir aqui é que a ignorância desse alto grau de periculosidade ou nocividade não exime o fornecedor da responsabilidade. E mais, para o STJ, ainda que haja os avisos, que haja cumprimento do que é previsto nos parágrafos do artigo 10, se o consumidor não atender aos chamados de recall, ainda assim o fornecedor continua objetivamente responsável pelas consequências desses riscos a partir de um produto ou serviço altamente perigoso ou nocivo. Ok? Terminamos assim essa análise e vamos passar aqui já para algumas considerações sobre a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. E eu gosto de começar essa sessão do CDC trazendo uma peculiaridade que está ligada tão somente às previsões da responsabilidade pelo fato do produto. Essa previsão é diferente para a responsabilidade pelo fato do produto, mas não é para a responsabilidade pelo fato do serviço. Nós temos basicamente 4 responsabilidades no CDC. Responsabilidade pelo fato, e aqui eu tenho produto e serviço, e responsabilidade pelo vício, produto e serviço. Ok, dessas 4, essa peculiaridade vai estar tão somente na responsabilidade pelo fato do produto, que é a respeito da previsão de espécies de fornecedor e não do gênero de fornecedor, para a atração da responsabilidade em regra objetiva e solidária, lá do artigo 12. É um único dispositivo dessa única responsabilidade, dentre as 4, que vai prever essas espécies de fornecedores: fabricante, produtor, construtor e importador. Beatriz, mas por quê? Por que nessa situação específica nós temos essas 4 previsões e não é mais fácil utilizar o gênero fornecedor, que abrange todo mundo? Não. Porque especificamente em relação à responsabilidade pelo fato do produto, nós vamos ter uma situação diferenciada e específica em relação ao comerciante. O comerciante não vai ser inicialmente responsabilizado, como essas 4 espécies, e sim subsidiariamente responsabilizado, nas hipóteses previstas no artigo 13. A gente vai já falar sobre isso. E a peculiaridade é tamanha que a partir dessa responsabilidade subsidiária nós podemos ter o comerciante respondendo por um defeito que não foi ele que causou e tendo que pedir de volta o que ele pagou ao diretamente responsável. E aí nós temos inclusive a análise se cabe ou não denunciação da lide, tá? A gente já vai falar sobre isso. A responsabilidade pelo fato do produto tem essa peculiaridade. Eu gostaria que vocês atentassem também para o parágrafo 2º do artigo 12, que é uma previsão bem singela, mas que já foi muito cobrada em provas de concurso. O fato de não ser considerado defeito do produto, o fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. E aqui é importantíssimo, eu peço que vocês atentem, acho que hoje em dia é a situação mais importante dentro desse tipo de responsabilidade, para o parágrafo 3º do artigo 12, que diz que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador, aquelas 4 espécies, só não serão responsabilizados quando provar que não colocou o produto no mercado, que embora colocado o produto no mercado o defeito inexiste,
ou a existência de culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Daqui a gente tira desse parágrafo terceiro algumas conclusões essenciais. A primeira delas, a responsabilidade do artigo 12 é objetiva, mas não é integral. Admite a excludentes de responsabilidade. Só que essas excludentes, elas não competem para serem provadas pelo consumidor. O artigo 12, parágrafo 3º, traz uma verdadeira inversão ope legis do ônus da prova, atribuindo-o não a quem alega o seu direito, o consumidor, mas sim a essas espécies de fornecedores. Essa questão da inversão ope legis do ônus da prova convive harmonicamente com as hipóteses de inversão ope iudicis do ônus da prova lá do artigo 6º, inciso 8, do CDC. Mas aqui não tem um magistrado analisando casuisticamente se vai inverter ou não. A lei já diz que está invertido. Tá? A gente já parte desse pressuposto. E para o STJ, essa situação de inversão ope legis automática, partindo da lei, é pacífica. E essa pacificidade foi reforçada agora pela segunda sessão em 2021. Eu vou ler aqui a ementa do julgado. Há dano moral in re ipsa, por responsabilidade objetiva do fabricante e revendedor, em caso... Aliás, gente, perdão, estou lendo outro julgado. Houve um reforço a essa inversão legal ope legis do dono da prova agora em 2021. Eu não trouxe no slide porque a nossa aula é curtinha. Então eu trouxe esse outro julgado que foi uma pacificação que a gente vai já falar. Pois bem, são esses os detalhes importantíssimos na responsabilidade pelo fato do produto. Eu vou trazer agora uma situação em que a segunda sessão do STJ pacificou uma recente controvérsia entre a terceira e quarta turmas. Essa pacificação diz respeito à existência de produtos alimentícios que contêm corpo estranho no seu interior. Havia até então uma divergência sobre a necessidade de ingestão ou não desses produtos, desses gêneros alimentícios, para a configuração da responsabilidade pelo fato e a atração do dano moral in re ipsa. Havia julgados, inclusive são os julgados mais recentes veiculados em informativos, julgados da terceira turma, que dispensavam a ingestão do produto contendo corpo estranho. Inclusive, é bem famoso um julgado veiculado recentemente em que a ministra Nancy, relatora, Nancy Andrighi, disse que o simples ato de levar à boca, mas não ingerir um produto contendo um corpo estranho no seu interior já representa um atentado aos dispositivos básicos de saúde e segurança do consumidor e atraiu, naquela hipótese, o dano moral in re ipsa. Pois bem, essa situação chegou à segunda sessão através do RESP 1.899.304 e, num julgado emblemático, disse-se que realmente prevalecia o posicionamento da terceira turma para caracterizar o dano moral in re ipsa por responsabilidade objetiva do fabricante e do revendedor em caso de o consumidor encontrar um corpo estranho no alimento. Aqui vem o grande lance, sem que necessariamente tenha havido a ingestão. Tenho absoluta certeza que, se cair em prova, vai ter ou um caso concreto em que não houve a ingestão do produto, ou essa simples menção, sem que necessariamente tenha havido a ingestão. Vão brincar com essa questão, dizer, apesar de não ter havido a ingestão, desde que tenha havido a ingestão, e vocês vão ter que saber o posicionamento da segunda sessão do STJ. Sigamos. Vamos aqui falar do prometido artigo 13 do CDC, que vai trazer a responsabilidade diferenciada do comerciante para, como eu já adverti, a responsabilidade pelo fato do produto. Primeiramente, um aviso: a doutrina entende de forma basicamente assente que o artigo 13, a trazer hipóteses de responsabilização do comerciante que não está inicialmente responsabilizado, traz um tipo de responsabilidade objetiva, mas subsidiária. Tá? Aqui não há subjetividade na responsabilidade do comerciante. Continua-se sem aferição de culpa. Todavia, ela não é solidária. Vai ser apurada em um segundo momento. Então, para o concurso, a responsabilidade do comerciante pela responsabilidade pelo fato do produto é objetiva, mas subsidiária.
tá? O artigo 13 traz essas hipóteses em que o comerciante que estava lá atrás vem sendo chamado à responsabilização. Primeira situação, quando aquelas 4 espécies, fornecedor, aliás, fabricante, construtor, produtor e importador, não puderem ser identificados. São os produtos anônimos, eu não sei de onde eles surgiram. Ou quando o produto for fornecido e não tiver uma identificação clara do fabricante, do construtor, do produtor, do importador. São os produtos mal identificados. Ou, por fim, quando o comerciante não conserva adequadamente os produtos perecíveis. Veio bem bonitinho do fabricante o produto, mas quando o comerciante fez o seu acondicionamento, ele não tomou as cautelas necessárias, né? O produto estragou, aí vai atrair a responsabilidade dele, tá? Importante o parágrafo único que diz que aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado, ou seja, o comerciante que tiver que ser responsabilizado, tem direito de regresso. Ora, quando a gente fala em direito de regresso, a primeira coisa que nos vem à mente, segundo as regras do Código de Processo Civil Clássico, é a existência ou não de denunciação da lide. Mas, para o CDC, o artigo 13 está linkado com o artigo 88, que veda a denunciação da lide. A denunciação da lide é vedada nessa situação de direito de regresso. E mais, o Superior Tribunal de Justiça foi além, para dizer que essa vedação à denunciação da lide não é só na responsabilidade pelo fato não, do produto não. No fato do serviço também. Também não é admitida a denunciação da lide, posição da segunda seção do STJ. Dito isto, a gente passa a responsabilidade pelo fato do serviço. Aqui, tudo normal. Responsabilidade objetiva e solidária, e nós temos no artigo 14 a previsão do fornecedor gênero. Quando se prevê fornecedor, entra todo mundo da cadeia de fornecimento na responsabilidade objetiva e solidária. Mais um dispositivozinho relevante, apesar de singelo, já foi muito cobrado em prova, artigo 14, parágrafo 2º, que diz que o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. E também a semelhança do artigo 12, parágrafo 3º, que diz que aquelas espécies de fornecedores só não serão responsáveis quando provarem, o artigo 14, parágrafo 3º, traz disposição semelhante, para trazer as excludentes de responsabilidade, mas trazer esse encargo probatório antecipadamente invertido para o fornecedor. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar. Mais uma situação de inversão ope legis do ônus da prova. E aqui, as excludentes de responsabilidade legais são: prestou o serviço, mas não tem defeito, defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tá? Posso dizer com segurança que a disposição mais importante do artigo 14 da responsabilidade pelo fato do serviço é a do parágrafo 4º, que vai trazer a exceção mais importante do CDC no que tange à responsabilidade. É a responsabilidade subjetiva mediante a verificação de culpa dos profissionais liberais. É a grande exceção. Os profissionais liberais, pessoas físicas, quando prestam determinado serviço, serão responsabilizados mediante a apuração de culpa. Eu trouxe aqui um quadrinho para diferenciar as obrigações de meio, ou seja, em que o profissional liberal se obriga a empreender os melhores esforços possíveis no seu mistério, e a obrigação de resultado, em que há uma obrigação de entregar um resultado. Não basta empregar os melhores esforços, a pessoa contrata um resultado. O exemplo clássico são as cirurgias plásticas embelezadoras, tá? E não reparadoras. Eu preciso dizer que para o STJ, hoje, né, houve uma evolução da jurisprudência, mas hoje o que prevalece é que, tanto em casos de profissionais liberais que prestam obrigações de meio, como para aqueles que prestam obrigações de resultado, a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, mesmo para as obrigações de resultado. O que acontece é que nas obrigações de resultado, o STJ entende que compete ao profissional, numa inversão também no ônus da prova, provar que não agiu com culpa. Tá? É ele que tem que se desincumbir e dizer: olha, eu atuei sem culpa. Tem aqui uma referência do RESP, de um RESP nesse sentido, no material dos slides.
Quando a gente fala de profissionais liberais, a questão mais sensível, que é mais cobrada e que mais tem julgados, é relacionada aos profissionais liberais de saúde, que prestam serviços em entidades, em pessoas jurídicas, também de saúde. Aqui eu vou trocar em miúdos. Médico que opera em hospital, ou que atende, ou que faz procedimento em hospital ou clínica. O STJ, inclusive, no RESP representativo da controvérsia, trouxe 3 teses diferentes relacionadas a esse assunto. O mais importante é saber que, quando há um profissional de saúde vinculado de alguma forma a um hospital, essa vinculação pode ser um contrato, essa vinculação pode ser uma relação de emprego, pode ser qualquer tipo de vínculo. Geralmente, os enunciados da questão dizem especificamente que o profissional é vinculado ao hospital. Então, tem que ter esse vínculo. A tese mais importante é que esses profissionais vinculados e o hospital respondem solidariamente quando há apurada a culpa do profissional. Eu vou dar um exemplo que vai facilitar o entendimento. Um determinado médico ortopedista, num hospital particular, fez uma cirurgia no braço de um paciente. Só que houve um erro médico. O paciente ficou com o braço totalmente inabilitado para suas funções habituais. E ele quer processar o hospital, quer processar médico, ele quer, tá indignado, tá no direito dele. Como é que funciona aqui a responsabilidade? O médico vinculado ao hospital. A primeira coisa a ser feita é apurar se o médico agiu com culpa ou não. Constatada a culpa do profissional liberal, atrai-se a responsabilidade solidária, tanto do profissional liberal pessoa física, como da entidade hospitalar. Mas pressupõe a análise anterior da culpa. Constatada a culpa, solidariedade, tá? Eu coloquei essas 3 teses diferentes no slide, eu peço que vocês leiam. O exemplo aqui é bem simplório, mas acreditem, quando cai em prova, geralmente é um caso hipotético similar a esse. Trouxe também alguns precedentes importantes nesse tema. Vocês verão a súmula 595 do STJ, que trata sobre a responsabilidade objetiva das instituições de ensino superior por cursos que são ministrados, cursos de ensino superior sem reconhecimento pelo Ministério da Educação. Essa responsabilidade objetiva só é afastada quando tem havido prévia e adequada informação ao consumidor, ao aluno, de que aquele curso não tinha reconhecimento pelo MEC. Já caiu várias vezes em provas de concurso recentes essa súmula 595. Também um julgado muito importante, porque oriundo da segunda sessão, que pacificou uma divergência latente entre a terceira e a quarta turma, é o RESP 1.833.722, que trata sobre a não responsabilização dos fornecedores concessionários de transporte público coletivo por atos libidinosos ou importunação sexual ou assédio sexual praticado por um usuário do serviço de transporte contra outro usuário. Tá? Havia uma divergência. Atualmente, o STJ, pela segunda sessão, entende que não há responsabilização do fornecedor de serviços e que o ato libidinoso, a importunação sexual, é um fortuito externo, porque é um ato exclusivo de terceiro, afastando assim qualquer vínculo nexo causal de responsabilização. Mais um julgado importante da segunda sessão é de 2019 e diz respeito ao afastamento da responsabilidade quando há um roubo à mão armada no estacionamento gratuito, externo e de livre acesso de determinado estabelecimento. Percebam que esse afastamento da responsabilização demanda um estacionamento gratuito, externo, tá? Não pode ser a função específica de estacionamento, e de livre acesso. Isso porque quando se tem o estacionamento em si, que vende a segurança de você guardar seu carro ali, aí o estacionamento privado, que é pago, que funciona prioritariamente com essa função, responde. Mas o caso aqui da segunda sessão, em embargos de divergência, é diferente. Pessoal, vamos começar a nos encaminhar para a parte final da aula. A proposta aqui é que essas aulas tenham 30 minutos, 30 e alguns minutos, a gente já está com quase isso. Nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Tá? É um tema que costuma cair mais
letra de lei do que jurisprudência, ao contrário da responsabilidade pelo fato. É muito importante que vocês leiam o artigo 18 e os seus parágrafos, especialmente o parágrafo 1º, que vai trazer a questão do vício e a possibilidade de o fornecedor o sanar em determinado prazo. E quando não sanado, as opções que o consumidor tem à sua livre escolha, tá? Eu estou um pouco incomodada de gravá-la, porque eu tive Covid recentemente, e depois do Covid, uma sinusite que demorou um tempo para sair. Então, eu ainda estou com a voz um pouco fora do normal, e quando eu falo mais um pouco, começa a falhar. Mas a gente está concluindo a aula, espero que não haja nenhum prejuízo para vocês. Bem, o artigo 18 vai trazer a previsão base da responsabilidade pelo vício de produto. Também aqui a responsabilidade é objetiva e solidária. Inclusive, engloba essa responsabilidade tanto produtos que são impróprios ou inadequados ao consumo, como tenham o valor diminuído, ou quando nós temos uma disparidade do produto comercializado, adquirido, com as informações constantes da oferta ou da mensagem publicitária, tá? São várias, portanto, as responsabilidades possíveis, as espécies de responsabilidade pelo vício do produto. Leiam atentamente o artigo 18 e essas 3 grandes responsabilidades. Tornar impróprio ou inadequado ao consumo, diminuir o valor do produto, ou havendo disparidade com as indicações do recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Pois bem, e o consumidor que se depara com o vício do produto? O que é que ele faz? Via de regra, o fornecedor tem um prazo, que se não for convencionado é de 30 dias, para tentar sanar esse vício. Atenção, esse prazo residual de 30 dias é se não houver convenção. O CDC permite que haja uma convenção e esse prazo seja ampliado até 180 dias, não pode ser além disso, ou ser reduzido até 7 dias, não pode ser menos disso, tá? Mas nós temos situações legais de dispensa desse prazo legal, que estão ali no parágrafo 2º do artigo 18. Quando há um comprometimento da qualidade ou das características do produto, quando há uma diminuição do seu valor, ou, quando é o caso mais comum, quando o produto é essencial. Simplesmente não é razoável para produtos essenciais que o consumidor espere o decurso desse prazo, tá? Mas vamos lá às hipóteses que o consumidor tem caso o produto não tenha o vício sanado no prazo residual de 30 dias ou em determinado prazo convencionado. É o artigo 18, parágrafo 1º. Substituir o produto viciado por outro da mesma espécie, claro que em perfeitas condições. Pedir um abatimento do preço em razão do vício ou desfazer o negócio, pedir o dinheiro de volta, imediatamente ser restituído, monetariamente atualizado, sem prejuízo de buscar as suas perdas e danos, tá? Essa escolha é do consumidor. Essas alternativas competem ao consumidor. Bem, o artigo 23 do CDC diz que a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade não o exime da responsabilidade. E, pessoal, aqui muito importante é uma mudança jurisprudencial que ocorreu em 2020, eu acho, no STJ, que é cobrado, e hoje, para mim, é a jurisprudência mais importante que nós temos em termos de vício e responsabilidade pelo vício, tá? Também é um julgado da 2ª seção que vai encampar a famosa teoria do desvio produtivo do consumidor. Eu vou dizer como era antes, como é agora e o que é que isso significa e como é que está sendo cobrado em prova. Imagine que o consumidor adquire um determinado produto viciado e se dirige a alguém responsável para tentar ver esse problema resolvido, o vício sanado. Só que, geralmente, esses produtos têm um fabricante, ou seja, aquela marca que fabrica, né? Eu gosto muito de citar um exemplo de um eletrodoméstico. As grandes marcas internacionais ou nacionais que comercializam, que fabricam eletrodomésticos. Eu tenho a loja, o comerciante, que é o que é mais comum. Eu vou numa loja e adquiro um produto do fabricante tal. Muitas vezes essas lojas, inclusive, comercializam diversas marcas.
E eu tenho a assistência técnica, que geralmente, quando a gente compra, inclusive, o produto, recebe o manual de garantia, o número da assistência técnica e tal. Antes, isso não acontece mais. Antes, o STJ entendia o seguinte, que se eu, Beatriz, adquirir um produto viciado e se dentro do município da minha residência, onde eu adquiri o produto, tem a assistência técnica, era legítimo que o fabricante ou que o comerciante me dissesse, olha, Beatriz, sinto muito, mas eu não posso resolver aqui, por favor, dirija-se à assistência técnica. É razoável que eu lhe peça isso, já que nós temos uma assistência técnica aqui em Fortaleza. Ainda que eu tivesse que perder tempo, me deslocar, geralmente elas não são no mesmo lugar das lojas, me deslocar, pegar trânsito, me aborrecer, enfim. Mas esse era o posicionamento anterior do STJ. Mudou. A segunda sessão, inclusive no inteiro teor que eu li, diz, olha, era assim no passado, a terceira turma, acho que era da terceira turma esse julgado, entendi assim, mas não mais. Não, mudamos. Não é razoável exigir isso do consumidor. O tempo do consumidor é um bem juridicamente relevante que deve ser protegido no mercado de consumo. Quem tem que escolher para onde é que vai recorrer é o consumidor. É da forma que for mais conveniente para ele. Se ele vai bater na porta do comerciante, epa, eu comprei aqui, se vira, eu quero meu produto consertado. Ou se ele diz, não, vou logo na assistência técnica, é mais perto da minha casa, vai dar certo, eu já conheço lá. Ou se ele, não, eu vou no fabricante, eu quero ir na Sony, eu quero ir na Samsung, eu quero ir na LG. Quem escolhe é o consumidor, tá? Ainda que nós tenhamos a assistência técnica situada no mesmo município do estabelecimento comercial. Pessoal, a partir desse julgamento da segunda sessão, que foi emblemático e já foi cobrado em provas de concurso e deve continuar sendo cobrado, não só em provas objetivas, mas eu também vejo um espaço muito relevante para ser cobrado em provas subjetivas, foi encampado pelo STJ, encampada a teoria do desvio produtivo do consumidor. E depois, em outros julgados, essa teoria é mencionada de forma mais clara, mais ostensiva, tanto na ementa como no inteiro teor. Essa teoria tem como grande expoente o doutrinador Marcos de Saúne e traz justamente a ideia de que o tempo do consumidor é produtivo e que na nossa sociedade atual a demanda de tempo é algo valioso e que, portanto, eu não posso brincar assim com o tempo produtivo do consumidor, de encaminhar ele para um lado, encaminhar ele para o outro. Isso deve ser valorado na nossa sociedade atual de consumo. Basicamente é isso. Já teve, inclusive, prova de concurso público de magistratura objetiva que cobrou teoria do desvio produtivo do consumidor, tá? O que é a teoria em si. Bem, amigos, só recapitulando, não me recordo agora se foi prova objetiva de magistratura, mas foi uma prova objetiva recente, posso estar enganada, porque eu analiso todas as provas de magistratura e também, às vezes, de MP e defensoria. Bem, queridos alunos, é isso que eu trouxe, a proposta hoje para essa aula é mais curta, a gente está aqui com quase 37 minutos, é um tema relevantíssimo, tem muita jurisprudência envolvida, eu espero que, para quem acompanha nossas aulas por material, atentem especialmente para os julgados da segunda sessão, tem muitas pacificações recentes aí, bons estudos, nós estamos com essa linha de trazer aulas de conteúdo em todos os pontos de direito do consumidor, eu espero que nós possamos nos ver na próxima. O próximo tema vai trazer prescrição e decadência, que está intimamente relacionado com os temas que nós tratamos aqui. E contem comigo, contem com o MED, bons estudos. A gente sempre torce pela aprovação dos nossos alunos. Até a próxima!